Olá, 800. Bom estar falando com vocês mais uma vez, desejando, esperando, pedindo a Deus que você possa estar bem junto com a sua família, se preservando nesse momento aí. É importante que a gente acompanhe tudo, que fiquemos atentos e que também possamos nos cuidar para que em breve possamos retornar à nossa normalidade. Já disse, né, e vou dizer mais uma vez, que tudo está estranho, muito esquisito. Nós não estamos acostumados a uma situação dessa, de estarmos assim obrigados a ficarmos quietos, sem poder ir nos lugares que nós gostamos, shopping, supermercado, cinema, praia, enfim. Mas a gente está entendendo, buscando entender aí que esse momento é importante e, como eu disse, esperando que logo logo nós possamos nos reencontrar no Colégio Batista do Vilar. Mas enquanto isso, né, que Deus aí possa estar abençoando você e a sua família. Vamos continuar falando de cidadania. Cidadania, você como um cidadão dentro da sociedade a qual nós estamos inseridos. E vou dar mais uma vez o conceito de cidadania para que a gente possa aí dar início ao nosso bate-papo. Diz assim: qualidade ou condição de cidadão, condição de quem possui direitos civis, políticos e sociais. Bom, infelizmente, muitas vezes, muita gente não sabe reivindicar os direitos, seja eles quais forem, porque nós desconhecemos aquilo que nós temos direito. Isso é uma realidade. E se nós não conhecemos, é porque nós nunca tivemos contato. Ou se já vimos, não ligamos para isso. Isso é ruim. E falar disso para uma turma 800 é um grande desafio. Mas também é muito bacana. Por quê? Porque vivemos os adolescentes, os juniores, os jovens e adultos também, mas falando de jovens, adolescentes, juniores, alguns, não é a maioria, eu creio até que é a minoria, não se preocupam, eu espero que seja a minoria, eu espero que não seja ninguém, mas seja a minoria. Não nos preocupamos, vocês às vezes não se preocupam com a palavra chamada reivindicação, ou seja, saber os direitos. Nós já falamos de, quando a gente pega direito, naturalmente nós temos direitos e deveres, mas como cidadão dentro de um país, do estado, do município, ou seja, onde nós estamos inseridos, a cidadania nos dá direitos. E diz a definição aqui: direitos civis, políticos e sociais. Mas porque às vezes nós não conseguimos, às vezes, realizar ou ir pegar, digamos assim, ser contemplado com algumas coisas que nós temos. Informação. Informação. Não que nós não tenhamos acesso a ela, nesse caso aqui, mas é porque a gente acaba não se ligando muito, porque geralmente, lamentavelmente, há uma situação criada de pesquisa, né, feita, na verdade, eu não estou inventando, não estou contando, aonde o brasileiro ainda lê muito pouco. Isso é ruim, porque quanto menos a gente lê, menos informados somos. E se não somos informados, ficamos sem saber. Nós vivemos uma geração onde a internet é usada só para sala de bate-papo na maioria das vezes. Não é para quando é pesquisa, aquela pesquisa obrigatória para colégio, para fazer o trabalho, para ganhar o ponto. E é uma geração que não gosta muito de ver jornais. Não, quando eu digo jornais, são as reportagens interessantes,
né? De uma forma geral, ver aquilo que é bom e aquilo que não é, compartilhar com o seu responsável e o que ele acha de certas informações, enfim, a gente acaba não, apesar de estar tudo muito próximo, tudo muito perto, a gente não se apodera disso que nós temos, que é uma ferramenta chamada informação. Quanto menos informado, quanto menos sabemos, melhor para a classe chamada dominante. Claro que eu não estou falando de política, só estou dizendo uma realidade que acontece, porque quando nós não sabemos reivindicar, o que acontece? Alguém vai dar informações para nós e nós vamos acreditar na informação porque nós não conhecemos. Sequer a gente fica na dúvida, e quando a gente fica na dúvida, a gente fica com vergonha de perguntar se é isso mesmo, e assim caminha a humanidade. Tem uma música aí, um pouco antiga, de uma programinha aí de malhação, que dizia que assim caminha a humanidade com passos de formigas e sem vontade. Bem verdade, comparação nenhuma com a formiga, já que a formiga trabalha e trabalha muito. Mas o interessante é que, mesmo às vezes tendo consciência, alguém disse, algum professor na aula falou sobre Constituição, dos direitos de cidadania, mas assim parece não ser interessante. Nós vivemos numa época assim, aonde apesar de todos os processos de informações, parece que isso não chega a nós, e isso só cria dificuldade para nós e facilidades para outros. Então, a cidadania, que são para aqueles que possuem a condição, que são cidadãos, que possuem direitos civis, políticos e sociais. E você é um cidadão. Você é um cidadão. Por que a gente trabalha esse ponto? Porque eu sou novo, não me interesso por isso, mas já passou da época de se interessar. Passou da época de se interessar. Porque você já é um cidadão, você já está inserido, você tem uma identidade. Você é um ser. Você é alguém que já conta. Você é alguém que está se preparando para um futuro não muito distante, porque você já está no 8º ano. Chega rápido. E deixar para aprender certas coisas quando a gente precisa delas é extremamente complicado. Precisamos aprender antes tudo que a gente pode aprender, que é bom para a gente. Precisamos ter noção. Precisamos aprender antes e bem antes. Porque senão, o que nós temos vivido já de um bom tempo vai só continuar sendo, assumindo proporções maiores. Nós falamos muito em desigualdade social. É uma realidade. Desigualdade social é uma realidade. Quando nós percebemos e falamos da desigualdade social, nós estamos falando de injustiça. Mas em alguns momentos a justiça não é feita. Claro que tem situações, mas algumas vezes a justiça não nos é feita, digamos assim, por falta de conhecimento de direitos. E se a gente não conhece, a gente não sabe reivindicar. Então, é a hora de aprender. Num país com tanta desigualdade, em um mundo que parece, na verdade, que uns são mais iguais do que o outro, onde a lei vale mais para um do que para o outro, temos a mesma Constituição, os mesmos direitos e deveres como cidadão, mas a impressão que se tem é que parece que alguns têm mais direitos, mas a grande verdade é que essas pessoas, elas têm uma consciência maior do que você, do que eu, dos direitos dela. E aí, por saber isso, e nós não sabemos, elas conseguem e nós não. Mas por que fulano conseguiu na mesma situação e eu não? E a gente percebe que informação é tudo. Você é bem informado? Você tem buscado boas informações?
Porque a primeira coisa quando a gente fala de mas ver jornal é muito chato. Mas acompanhar a política é muito chato. Mas saber é muito chato. Tudo é muito chato, tudo é muito cansativo. Mas o mesmo adolescente, o mesmo junior que fala que vê um jornal, vê isso tudo é muito cansativo, é muito chato, é o mesmo que passa não sei quantas horas de frente no computador, no celular, no tablet, sei lá o que for, do smartphone, perdendo tempo, e eu vou repetir, perdendo tempo, com coisas que não acrescentam nada. Repetitivas, as mesmas conversas, enfim, uma série de situações, programas sem valor às vezes nenhum para moral, para ética, enfim. Mas passam muito tempo na tela. E um jornal às vezes tem 1 hora, 50 minutos, 1 hora e 20. É muito pouco tempo. Mas é muito pouco tempo que vale para muita coisa. Reportagens que você pode acessar no seu smartphone de 40 minutos, 30 minutos, enfim. Pouco tempo, mas que vale para muita coisa. Você não pode esquecer que você está investindo no seu futuro. Seus responsáveis e mais você. E no seu futuro não é simplesmente ir ao colégio, como eu disse, não temos ido, infelizmente, mas não é só vir ao colégio, pegar as matérias e fazer o dever, o exercício para cumprir tabela. Não é isso, é aprender. É aprender. Não é decorar, é assimilar a coisa, digamos assim. Não é estudar só para fazer a prova e tirar nota boa e passar de série, não. É se tornar um cidadão consciente dos deveres que você tem, mas também da obrigação que algumas pessoas têm para com você, no caso, o Estado. Por isso que a definição fala sobre isso. Você, o cidadão, que é você, que sou eu, temos o direito, tanto político, civis e sociais. E a gente volta àquilo que nós falamos alguns segundos atrás, 1 minutinho atrás. Por que que alguns conseguem e eu não? Porque o outro conhece mais do que você e mais do que eu. Igualdade. Igualdade. É preciso que nós temos a consciência que ninguém é melhor do que ninguém. Que não existe pessoa melhor do que a outra. Que não existe ninguém que se sobrepõe à lei. Isso é uma verdade. A gente pode até questionar a realidade da coisa. Mas a verdade é essa. Ninguém está acima da lei. Ninguém é melhor do que você, ninguém é melhor do que eu, para poder ter benefícios melhores do que a gente. O mesmo direito que o outro tem, eu também tenho, você também tem. Quando falamos de igualdade, estamos falando de, vou citar um exemplo aqui, todo mundo está no mesmo barco. Se o barco afundar, todo mundo cai na água. Então, a igualdade traz para nós que a Constituição diz isso, todos nós somos iguais perante a lei. Todos iguais como cidadão, temos a nossa cidadania reconhecida e isso traz sobre nós, claro que isso vem com muita responsabilidade, sim, porque eu já disse que nós temos direitos e temos deveres. Mas o estado de cidadania traz sobre você e sobre mim algo que nós possuímos, que são direitos. E como eu disse, às vezes nós não nos damos conta de que nós temos esse direito. Quando nós clamamos por igualdade, nós precisamos saber por que nós estamos fazendo isso. Por que tem que ser assim? Mas eu quero igualdade, não sei o quê, blá blá blá. Mas por que você está falando? Igualdade em quê? Por quê? O que você conhece? O que eu conheço? Então,
Não tem coisa. Na verdade, nós precisamos, você. Ah, professor, por que eu quero saber disso agora? Porque não dá para se aprender depois, amanhã. Não. Tem que começar agora. Porque você já faz parte. Pega aqui, e eu já falei isso, vamos voltar ao colégio. A educação é de um colégio. Pensa, para que você estuda? Só porque o seu pai te obriga? Não deveria ser assim. Eu sei que não é. Sei que todo mundo aí de Centros gosta muito de estudar, vem pro colégio quando tá vindo muito disposto, e a 800 faz o exercício, isso é muito legal. Claro que eu tô aqui assim, imaginando, as coisas não acontecem. Mas aí, voltando aqui, por que você vem ao colégio? Ah, porque meu pai e minha mãe me obrigam, então eu não posso fazer nada, eu venho. Mas se parar para pensar, você vai ver que é um investimento no seu futuro. É um aprendizado. Pô, mas eu aprendo tantas coisas que eu vou seguir na profissão tal e lá na frente não vou usar isso. Você que pensa. Todo aprendizado, de uma maneira ou outra, ele é assimilado por você e lá na frente você vai usar. Claro que quando você mais à frente for escolher uma profissão, você vai estudar mais aquilo ali. Mas tudo que você já aprendeu, tem aprendido e vai continuar aprendendo é de suma importância para o seu crescimento. É assim que é. E a sociedade ela vai te cobrar isso de todas as formas. E entra uma preocupação minha, porque eu percebo que hoje essa geração é complicado demais. Parece que estudar é um sacrifício, meu Deus do céu. Parece que fazer os exercícios, compartilhar a aula, que interagir em sala de aula, nossa, às vezes é uma coisa, digamos assim. E você pensa sempre nisso. Quando você estuda, quem é o primeiro beneficiado? Seu pai? Sua mãe? Sua tia? Não, é você. O beneficiado em se estudar é você. Os seus pais simplesmente entre aspas, faz o sacrifício, investe em você. E quando eu digo sacrifício, não é um sacrifício, é abrir mão talvez até de alguma coisa que eles gostariam de fazer para investir em você. Mas ele investe em você para quê? Para eles? Não. Eles já estão encaminhados na vida, tanto que eles conseguem, graças a Deus, investir em você em colégio particular, talvez alguns fazem curso, enfim. Então é um investimento para você, para que lá na frente você olhe e fale assim, poxa, valeu cada centavo, cada real que foi investido em mim. A alegria que você pode dar para os seus pais é eles verem que lá na frente você vai, primeiro, ser um homem de bem e uma mulher de bem. São os ensinamentos dos princípios em casa. E junto com isso, são os aprendizados do dia a dia. Você vai caminhando, é um passo de cada vez, e vai caminhando, e vai caminhando. E aí você chega lá em cima. Nós reclamamos de uma sociedade justa, e eu falei agora mesmo de igualdade, mas isso começa onde? Eu respondo, começa em você. Começa em você. Com quantas pessoas você convive no colégio? Percebeu? É uma sociedade. Seja em sala de aula, na hora do intervalo. Você está inserido dentro de uma sociedade das mais variadas famílias. São várias famílias no colégio, cada um com diferente uma da outra, porque ninguém é igual, graças a Deus por isso, mas aonde os valores não podem ser diferentes, os valores são o mesmo. Aonde a vontade de crescer tem que ser o mesmo. E aí, quando a gente fala em igualdade, você precisa pensar que você aprendendo,
você pode fazer com que essa sociedade seja mais justa, mais igual. A partir do seu trabalho, do seu aprendizado, da cultura que você tenha, dos livros que você leu, ou seja, você está se preparando dentro disso para que você tire outros dessa situação devagar, quase parando. Nós chamamos de letargia, aquela coisa, né? Ah, eu não quero nada, tá bom. Eu costumo falar e falo sério, e o que eu vou falar é lamentável, porque o nosso país ainda é conhecido como como país, do samba e do futebol. Isso não é verdade, mas é isso que acontece, das mulheres bonitas, das belezas naturais. O Brasil precisa ficar conhecido de pessoas inteligentes, capacitadas, de um país socialmente falando melhor, aonde nós teremos, num futuro muito próximo, com a sua ajuda, com a sua capacidade, menos pessoas na rua, mais instituições para cuidar de pessoas, pessoas mais bem preparadas por você, com aquilo que você tem aprendido, e você vai aprendendo mais ainda, para que capacite outros. É isso que você tem que pensar. Mas isso começa onde? Daqui a 15 anos? Não, começa hoje. Melhor, começa ontem. E é assim que funciona. Às vezes nós reclamamos muito, né? Porque as pessoas fazem, acontece, direcionam e tal. Mas na verdade, às vezes nós sofremos, digamos assim, porque por não conhecer nossos direitos, algumas pessoas impõem limites sobre nós absurdos, que não seria para acontecer, não era para acontecer. Mas como nós, digamos assim, não somos bem informados, a gente não sabe. E existem pessoas que elas falam com muita convicção, mesmo quando não é correto. Mesmo quando não é correto. Existem pessoas, vou citar um exemplo aqui. Existem pessoas que são presas, que nós chamamos de bandidos, e eles vão diante do juiz, eles juram dizer a verdade, mas quando eles abrem a boca, nossa, mentem com uma sinceridade impressionante. A gente sabe que não é isso. Mas eles falam assim, com a maior convicção. Como nós falamos, na maior cara de pau. Eles acabam convencendo quem não conhece a situação. E, lamentavelmente, tem muita gente que usa de subterfúgio, ou seja, usa toda uma situação por trás, cria um enredo para poder nos ludibriar, para poder nos enganar, para impor sobre nós limites. Mas por nós não conhecermos que ele ultrapassou esse mesmo limite, a gente não tem como reivindicar. E é importante, nessa situação toda, que você aprenda com quem sabe. É um grande desafio também. Por quê? Nós, às vezes, temos vergonha de falar que nós não sabemos, o que não deveria ser assim. Nós passamos por uma outra situação de não querer perguntar mesmo, porque achamos que sabemos. E são dois polos extremamente complicados. Quando a gente tem vergonha de perguntar, porque não posso dizer que não sei isso. Opa, ninguém nasce sabendo, ninguém nunca vai saber tudo. Então, quando não sabemos, é importantíssimo perguntar. Isso é assim mesmo? Por que é assim? Sempre vai ter alguém que vai poder nos orientar, nos dar a informação correta. Porque senão... E pesquisar, claro. Isso aí não pode fugir. O contrário também, uma outra situação também é verdadeira. A gente achar que, não, eu não preciso não, porque eu já sei. E às vezes nós não sabemos nada. Nós achamos que sabemos. Nós achamos que sabemos e por achar que sabemos,
nós acabamos passando por algumas situações que não precisaríamos passar. É preciso reconhecer o tempo que nós vivemos, ou seja, você hoje vive um tempo com a sua idade, com a sua maturidade crescendo, mas qual o seu tempo hoje? Você está caminhando. Então não é vergonhoso dizer que não sabe, mas é ruim achar e falar que você sabe tudo. O saber é extremamente importante. Provérbios, o livro de Provérbios fala muito sobre sabedoria, sobre conhecer. E você deve ler. É um livro muito interessante para jovens, para adolescentes, para adultos, porque vai nos ensinar. Quem escreve o livro de Provérbios é um homem chamado Salomão, que, segundo a própria Bíblia, foi o homem mais inteligente que já existiu na face da terra. E ele escreve Provérbios, assim, um livro muito próprio para os dias de hoje, porque às vezes nós até sabemos algumas coisas, mas nós não somos sábios para lidar com ela. E dentro de todo esse suporte da cidadania, de sermos um cidadão, a gente precisa saber o que é nosso e o que não é nosso, o que pertence a nós e o que não pertence a nós. Direitos e deveres, quais os deveres que temos, mas quais os direitos que temos. Eu quero ler aqui para você um texto, está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículo 21, diz assim: de César responderam eles. Eu vou começar a ler do 19, porque é uma história muito interessante. Eu já li em algumas outras turmas, não sei se eu já li com vocês, mas quero ler de novo. Há uma situação onde Jesus é confrontado e vão perguntar a ele, aqui está embutido assim, direitos e deveres. Porque vão tentar pegar Jesus, fazer uma pegadinha com Jesus e perguntam assim, é certo pagar imposto a César ou não? Está lá no versículo 17. No 18, Jesus diz assim, mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou, hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. E eles mostraram um denário. Denário é uma moeda antiga, lá no versículo 19. E eles lhe mostraram um denário. E ele lhes perguntou, de quem é esta imagem e esta inscrição? E ele responde, de César. E aí Jesus diz o seguinte, então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, cada coisa no seu lugar. A cidadania coloca cada coisa no seu lugar. A percepção de cidadania, como cidadão que somos, vão colocar, como dizem os mais antigos, os pingos nos is. Os pingos nos is. Nós vamos saber caminhar, porque tem coisas que são seus direitos, tem coisas que são seus deveres, tem coisas que você pode, tem coisas que você não pode. Mas é interessante que quando interessa as pessoas, elas só mostram coisas que você não pode. Porque a grande realidade é manter você ignorante, culturalmente falando. É você não ter, mesmo com acesso, é você não ter informações. Hoje dão tudo pronto. Quer ver uma situação interessante que nós vivemos e temos vivido? Mas isso aconteceu muito em época de eleições e provavelmente deve voltar a acontecer, chamadas fake news. Quem trabalha com isso não é bobo. Quem usa esse artifício, melhor dizendo, não é bobo. Ele sabe que você e eu repetimos as coisas, só reproduzimos o que já ouvimos. Então a gente ouve, quer ver uma mensagem lá no Face. Alguém postou um negócio lá. A gente nem conferiu para saber se é verdade ou não. O que a gente faz? A gente vai lá e compartilha.
Aí depois alguém fala assim, isso é fake news, não é verdade. A gente fica, ih. Ou então uma informação que já foi de 1 ano atrás, alguém compartilha, a gente compartilha de novo, uma coisa assim, às vezes até de já vi alguém que perdeu alguma coisa, já tinha restituído, já conseguido, aí alguém posta de novo, alguém fala assim, ih, já aconteceu, não sei tanto tempo, já foi, tempo atrás já foi resolvido. Por quê? Porque a gente não busca saber. Conhecimento, alguns dizem assim, conhecimento é tudo. Eu digo o seguinte, conhecimento nos desperta para uma realidade que nós precisamos, já vivemos e precisamos viver, só que com consciência. De quem? De cidadão, de cidadania. Aonde nós estamos inseridos? Qual o meio? Você mora no município, eu moro no outro, o outro mora no outro. Então, os prefeitos fazem as mesmas coisas? Não, não. Cada um tem seu jeito de administrar. Então, o que serve para mim pode não servir para você, dentro desse contexto que eu estou dizendo. Por isso que é importante a gente não pegar tudo pronto, porque vem tudo muito prontinho, muito facilzinho. Aquela coisa, não, é assim. E às vezes, na pressa de passar a informação para frente, nós esquecemos que nós estamos passando coisas que, como eu disse, ou já aconteceu ou que não é falso. Nós precisamos ser bem informados. Por isso é importante aprender com quem sabe. É importante reconhecer, dentro de uma sociedade, que existem coisas que te pertencem e coisas que não te pertencem. O contexto aqui bíblico ele é muito interessante da história. Vai dizer assim, o que é meu, o que não é meu, não é meu. Mas quando a gente vai saber disso? Não, a gente pode achar o seguinte, de um extremo ao outro. Tudo é nosso, então nada é nosso. E que nenhuma das duas frases são verdade. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. O que é meu, os meus direitos são meus. Não tem para onde correr. O que não, as coisas que não são meu direito, aí eu tenho que botar o pé no freio. Mas como saber? Como saber? Estudando, lendo. E tem outro texto que eu quero ler com você que está lá no livro de Provérbios, no capítulo 22, versículos de 20 a 22. O primeiro foi em Mateus 22, 21. E agora o segundo texto que eu quero ler com você em Provérbios 22, a partir do versículo 22, a partir do versículo 20, capítulo 22 em Provérbios, a partir do versículo 20, que diz o seguinte: já não lhe escrevi conselhos e instruções, ensinando-lhe palavras dignas de confiança para que você responda com a verdade a quem os enviou. E aí o texto continua dizendo o seguinte: não explore, no 22, os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal, pois o Senhor será advogado deles e despojará a vida dos que o despojarem. Ou seja, é preciso ter cuidado. É uma advertência. Não tire proveito daquilo que não é para tirar proveito. Mas como é que a gente sabe disso? Porque às vezes nós somos enganados por pessoas que querem tirar proveito e a gente acredita. Eu acabei de falar das fake news. Então a ideia é somente o que é meu. Não tire proveito de outras coisas. E como cidadão, a gente precisa saber disso. O texto nos adverte para que nós tenhamos cuidado com tudo. Que eu não devo me preocupar somente com o que é meu. E dentro, né, dentro de uma sociedade, como cidadão, vivendo plenamente a nossa cidadania, é importante que nós sabemos até onde podemos ir. Porque existe um outro também. Existe o outro. Mas a cidadania traz para nós algo que nós não podemos esquecer.
da nossa importância dentro de uma sociedade e que nós precisamos a cada dia aprender a viver dentro dessa sociedade já, para que a gente não seja o esperto demais, mas para que a gente também não seja o bobo demais. Tchauzinho, até a próxima.